Eclesiastes capítulo 8. E hoje nós vamos expor dos versículos 1 ao 9. Como vocês sabem, é hábito do meu ministério pregar sequencial e expositivamente. Então nós abrimos o livro na palavra do livro de Deus em uma determinada carta, num determinado livro, e nós vamos seguindo até chegar ao final dele. E é o que está acontecendo agora também com a carta, ou livro de Eclesiastes. Eu vou pedir para que vocês mais uma vez me ajudem na leitura do texto bíblico. Eu vou começar fazendo a leitura e vocês leem o versículo seguinte até nós chegarmos no versículo 9 de Eclesiastes capítulo 8. Leiamos então a palavra do Senhor. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que essa sua mão. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o tempo para obedecer, nem não houve ele poder sobre o dia da morte, nem alegras nesta peleja, nem não houve a necessidade de declarar aquele que a ela se deve. Tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Senhor, lida a sua palavra, faze com que o meditar do meu coração e agora as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu. E que ela alcance e promova os propósitos para os quais o Senhor a designou. Assim, nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos aprendido em Eclesiastes que viver com sabedoria neste mundo caído é um imenso desafio, mas também é uma dádiva que Deus concede àqueles que lhe temem o nome. Mas a verdade é que nós sabemos que há pessoas que não têm sabedoria, ou pelo menos eles não querem usar a sabedoria. Aqueles que gostam de futebol sabem que um treinador ele grita com o árbitro na beira do campo até que ele seja expulso do jogo. Um filho ouve a instrução do seu pai, mas obstinadamente se recusa a obedecê-lo e acaba sendo disciplinado. Uma pessoa é abordada por um policial e responde o policial com ameaças e acaba presa. O empregado perde a paciência, xinga o seu patrão e é demitido. Nos falta sabedoria nesse mundo. E o pregador Salomão, ele concordaria com essa afirmação. Nesse capítulo, o pregador ele nos ensina a nos apropriar da sabedoria para nós vivermos em um mundo perigoso e injusto diante das autoridades. Mas ele também nos adverte dizendo que neste mundo caído, até a sabedoria tem as suas limitações. Em Eclesiastes 8, ele nos matricula na escola da sabedoria divina para nos ensinar a aplicar essa sabedoria a 3 áreas da vida humana. A nossa relação com as autoridades, com a iniquidade
e com os mistérios de Deus. E neste capítulo, eu pretendo lhes mostrar que nós devemos usar a sabedoria em todas essas questões difíceis da vida. Mas nós devemos fazer isso sabendo que deste lado da eternidade, Deus colocou limites à sabedoria que Ele nos deu. Eu vou dividir esse capítulo em provavelmente 3 sermões. E hoje nós vamos começar a entender o que a sabedoria tem a dizer sobre como aqueles que temem a Deus devem lidar com as autoridades que Deus coloca sobre nós. Então, o que eu pretendo fazer essa noite é mostrar que porque Deus estabeleceu autoridades sobre nós, nós devemos honrá-las e obedecê-las, mas sempre em submissão a Jesus Cristo, o Rei eterno. Então, porque Deus colocou autoridades sobre nós, nós devemos honrá-las e obedecê-las, mas sempre em submissão, primeiramente, a Jesus Cristo. E para nossa meditação, o título deste sermão é Vivendo com Sabedoria diante das autoridades em um mundo caído. Vivendo com sabedoria diante das autoridades em um mundo caído. E o pregador, ele começa essa sessão com uma introdução. E nessa introdução, ele nos mostra o rosto da sabedoria. Esse é o nosso primeiro ponto. O rosto da sabedoria. Versículo 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Meus queridos, será que existe alguém que seja de fato sábio e saiba interpretar as questões difíceis da vida? Muitos estudiosos, eles acreditam que a resposta do pregador é não, ninguém é. E à luz do que Salomão já havia nos dito no capítulo 7, a respeito do quão distante a sabedoria está, a verdadeira sabedoria está daqueles que a buscam, essa interpretação até parece correta. Não tem nenhum sábio sobre a face da terra. Agora, o problema com essa interpretação é que a segunda parte do versículo, ela é positiva. Ele diz que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. A sabedoria transforma o semblante de uma pessoa. Por que é que o rei pregador, ele diria isso se ele nunca tivesse visto o rosto transformado de uma pessoa sábia? Por isso, ele não está dizendo que ninguém é sábio. Não. Na verdade, o que ele está dizendo é que a sabedoria é rara de ser encontrada. Mas essa sabedoria, ela é sempre denunciada no rosto da pessoa que a possui. Conforme Eclesiastes 7, poucos, apenas 1 entre 1000 homens, possuem a sabedoria para viver neste mundo caído e a inteligência para interpretar as coisas difíceis que estão fora do nosso controle. Pensem, por exemplo, meus queridos, como é difícil entender a misteriosa providência divina. O meu sofrimento, ele é um castigo divino e por isso um chamado ao arrependimento? Ou é uma manifestação da graça de Deus, testando, provando a minha fé para aumentá-la e para me confortar em Cristo e edificar a sua igreja? São raros os homens que têm sabedoria para lidar com questões assim. Mas esses homens existem. Para mencionar um só, pensem no profeta Daniel. Ele foi sábio o suficiente para não se corromper, mesmo estudando na FAFEB. Já ouviram falar da FAFEB? A Faculdade Federal da Babilônia. A primeira e mais doutrinadora faculdade do mundo. Ele não se corrompeu ali. Faculdades não corrompem pessoas sábias. Além disso, a Bíblia nos diz que em toda matéria de sabedoria e de inteligência,
Daniel sabia 10 vezes mais do que qualquer um dos estudiosos da Babilônia. E mais tarde, o texto bíblico nos mostra que ele foi o único homem sábio em todo o reino da Babilônia capaz de interpretar os sonhos do perverso rei Nabucodonosor. Seguramente, meus queridos, a sabedoria reluzia no rosto de Daniel. Pode até parecer estranho isso, mas é verdade. A sabedoria, ela muda a aparência das pessoas. As pessoas que vivem num mundo sem Deus, elas demonstram continuamente no seu rosto o orgulho, o medo, a ansiedade, o ressentimento, a amargura, a dureza de coração. Isso é o que se vê no rosto delas. Mas a sabedoria que procede do Evangelho, a sabedoria que procede de Cristo, ela transforma a expressão dura do rosto do pecador em um rosto suave, que transparece a paz que excede todo o entendimento, meus queridos. Por quê? Porque esta pessoa está cheia do amor e da alegria que procedem do Espírito Santo, que Ele mesmo coloca dentro daqueles que são regenerados. A verdade é que quando a sabedoria de Deus encontra morada no coração do pecador redimido, o rosto dele revela que ele é um sábio. Foi exatamente isso que Salomão escreveu em Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas aqui, meus queridos, eu quero deixar claro que o pregador ele não está dizendo que nós não devemos andar como bobos felizes, com um sorriso estampado na cara, mesmo nos momentos difíceis da vida. Afinal, há tempo de chorar e há tempo de rir. O que o pregador está nos ensinando é o mesmo que o salmista já havia dito no Salmo 34, versículo 5. Contemplai-o, a quem? Ao Senhor, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meus queridos, a verdadeira sabedoria que Deus reserva para os retos, para os que temem ao seu nome, traz uma alegria que muda tudo na pessoa, inclusive o seu rosto. Eu me lembro de certa vez conversando com um irmão muito amado, e conversando a respeito do seu casamento, ele relatou cheio de contentamento, como que a sua esposa, outrora tão brava, tão dura, depois de conhecer verdadeiramente Cristo e a vontade dele, estava se tornando uma mulher tão dócil, gentil, amável. O rosto dela mudou. Meus amados irmãos, a sabedoria bíblica, ela traz transformação pessoal para aqueles que a recebem. Ela faz diferença no nosso testemunho. Ela mostra às pessoas o reflexo da alegria de conhecer a Cristo. E isso é manifesto no nosso rosto. Em vez de vivermos mal-humorados, cheios de ansiedade, de preocupação, de ira, o que é uma tentação para todos nós, o crente possui uma alegria interior que irradia até as pessoas que estão ao seu redor a obra que Deus realizou na sua alma. O rosto do crente é o rosto da sabedoria, quando ele reluz a sua salvação. E aqui é uma aplicação importante para nós. Nós devemos orar e pedir a Deus que o nosso rosto revele que a sabedoria de Deus encontrou morada na nossa alma. Nós devemos pedir a Deus isso. Senhor, faze com que o meu rosto mostre para todas as pessoas que o teu Espírito habita em mim. Meus irmãos, jovens, crianças, pais, mães, filhos,
Nós deveríamos investir mais do nosso tempo em oração, pedindo a Deus para trazer uma alegria crescente para as nossas vidas, como testemunho da obra redentora de Cristo em nós. Quando o gracioso rosto de Deus resplandece sobre nós, o mundo deve ver no nosso rosto a própria sabedoria divina habitando sobre nós. Meus queridos, oremos para que o nosso rosto não estampe a ira, a amargura, o ressentimento, a ansiedade, o revirar de olhos tão comuns aos descrentes. Antes, que a nossa face seja uma expressão da sabedoria do Evangelho, que pelo agir habitador e transformador do Espírito Santo, revela ao mundo corações felizes, que gastam suas vidas por amor de Cristo e que perdem tudo por amor e com alegria, sabendo que em breve, quando o nosso Redentor se manifestar, Ele virá trazer a nossa recompensa e Ele mesmo é a nossa recompensa. Meus queridos, a sabedoria tem um rosto. Sabe que rosto é esse? O seu rosto. O rosto do crente redimido. É o rosto que, iluminado pela redenção e o perdão de Deus, transparece amor e paz, alegria e contentamento. Agora o pregador, ele vai nos dizer o que é que a sabedoria faz quando ela lida com autoridades terrenas. E a sabedoria, ela reconhece o direito divino dos reis. É isso que a sabedoria de Deus faz quando ela habita nos homens. Depois da introdução, esse é o nosso primeiro ponto. A sabedoria reconhece o direito divino dos reis. É exatamente isso que o pregador vai fazer nos versículos 2 ao 5. Então ele nos ensina a usar a sabedoria para viver em um mundo perigoso, diante de reis e autoridades que podem ser instáveis e perigosas para a nossa vida. Versículo 2 ele diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. No seu contexto original, esse versículo, ele se aplica especificamente à vida na corte real. Como no caso de Daniel, que serviu no palácio do poderoso e perigoso Nabucodonosor. Aqui, o pregador, ele está lembrando os seus ouvintes sobre o direito divino que cada rei tem de governar. Em Daniel 2, 21, o profeta nos lembra que é Deus quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Deus levanta os governadores que governam, inclusive os maus, como Nabucodonosor. E em decorrência desse direito dado por Deus, os homens devem se sujeitar às autoridades humanas, conforme o apóstolo Paulo mesmo nos ensina no Novo Testamento, em Romanos 13, nos versículos 1 e 2, quando ele escreveu: todo homem, crente ou não, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aqui nós devemos manter em mente, meus queridos, que os reis do Oriente, dos dias do pregador, eles não eram eleitos democraticamente pelo voto da maioria, e eles não tinham que prestar contas a ninguém. Isso aqui é importante, porque eles carregavam nas suas decisões o direito de vida e de morte das pessoas que estavam diante deles. É por isso que o pregador diz aos seus ouvintes: observa o mandamento do rei. Em outras palavras, obedeça o que o rei ordenar. E faça isso com um sorriso, com alegria no rosto. Porque se ele vir amargura na sua face, ele pode ceifar a sua vida. Mas esse princípio da autoridade divina, ele também se aplica a toda forma de governo ao qual nós possamos ser chamados a nos submeter. E qual é a forma sábia e santa de fazer isso?
Como é que nós honramos as autoridades humanas honrando a Deus, o Supremo Rei? Primeiro, com obediência condicionada. O pregador diz: observa o mandamento do rei. Um servo sábio, ele vai fazer a vontade do rei e vai lhes responder dessa forma: ouvir é obedecer, meu senhor. Aqui, o princípio é a submissão e a obediência geral a toda forma de autoridade levantada por Deus. Jesus mesmo nos ensinou isso, quando ele disse aos seus discípulos: dai a César o que é de César. Ainda que fosse pagar impostos abusivos, como acontecia nos dias do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro também nos ensinou esse mesmo princípio na sua primeira carta, em 2, versículos 13 e 14, quando ele escreveu a cristãos que injustamente estavam sendo perseguidos e oprimidos, inclusive pelas autoridades. Sujeitai-vos a toda instituição humana, ou seja, a todo governo humano, por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Meus irmãos, o governo humano, ele é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas distorções, muitas desordens nessa vida. Mas também nós não podemos nos esquecer que neste mundo caído, líderes corruptos como Hitler, como Mussolini, como Lenin, como Stalin, eles podem oprimir de forma cruel e perversa o seu povo. E é por isso que nós precisamos de sabedoria, para saber como nos submeter às autoridades sem abandonar a obediência ao nosso Deus. Todo cristão, ele é ordenado pelo próprio Deus a, na sua nação, ser um cidadão obediente e fiel ao seu governo, o que inclui pagar impostos e prestar serviços voluntários, como o serviço militar. E um dos motivos pelo qual ele diz que nós devemos obedecer a Deus é teológico. Deus quer que nós obedeçamos às autoridades. Observe o mandamento do rei, isso por causa do seu juramento. Quando um novo rei era erguido, os servos eles precisavam jurar lealdade a esse rei. Um exemplo disso é o que acontece quando Salomão foi ungido rei no lugar de Davi. Quando nós olhamos para 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 24, está escrito: todos os príncipes, os grandes e até os filhos de Davi prestaram homenagens, ou seja, juramento de fidelidade ao rei Salomão. E estes juramentos, eles eram feitos na presença de Deus. Diante de Deus, eles prometeram obedecer ao rei. Da mesma forma, nós cristãos também devemos submissão às autoridades e honrá-las. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um juramento de submissão ao nosso grande Rei Jesus Cristo, que nos ordenou dar aos Césares deste mundo a obediência que lhes é devida. Nós somos chamados a nos sujeitar às autoridades. A pergunta é: será que essa submissão às autoridades humanas, ela é absoluta? Será que há tempos em que um cristão pode desobedecer às autoridades da terra? A resposta simples para essa pergunta é aquela que Pedro deu aos governadores religiosos de Jerusalém, quando eles tentaram impedir que Pedro pregasse o evangelho. O que ele disse? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda a nossa obediência às autoridades temporais, sejam aos governos, sejam aos maridos, sejam aos pais, sejam aos encarregados, sejam aos empregadores, sejam aos professores, sejam aos pastores. Esta obediência está condicionada a não ofendermos os mandamentos do nosso Senhor, a não ferirmos a nossa consciência diante de Deus.
Meus queridos, Eclesiastes 8 nos oferece sabedoria prática sobre como nos portar quando nós estamos diante de uma autoridade que talvez não seja justa. E o versículo 3, ele parece supor uma situação em que o servo, ele discorda de uma ordem do rei, talvez uma ordem injusta. E aqui o pregador, ele nos oferece uma palavra de cautela. Versículo 3, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Crianças, antigamente, há muitos anos atrás, uma audiência, ou seja, uma reunião com o rei, era uma questão de vida ou de morte. Presta atenção, crianças. Sabe quando o papai te chama porque você fez uma coisa errada? Quando ele te chama pelo nome por causa de uma desobediência que você fez? Você sabe muito bem que naquela hora a sua vida, ou pelo menos a saúde do seu bumbum, vão depender muito de como você vai falar e de como você vai reagir com o papai. Se você sair batendo o pé com raiva, virando as costas para ele, com certeza as coisas vão ficar dolorosas para o seu bumbum. Meus queridos, um exemplo disso nós temos em Esther. Quando ela entrou na sala do rei, ela estava colocando a sua vida nas mãos do rei. Por isso ela disse, se perecer, pereci. Naquele contexto cultural, sair apressadamente da sala do trono não era outra coisa senão um sinal de desonra, um desrespeito à autoridade. Então o que o pregador está nos dizendo ao invés de discutir e discordar, ou sair às pressas com raiva da presença do rei, seja sábio, saia de forma silenciosa e respeitosa, porque ele é soberano e ele faz o que ele bem entende. Filhos, esposas, imaginem quantas disciplinas e quantas desavenças não seriam evitadas nos nossos lares se vocês, crianças, e se vocês, mulheres, com a vossa natureza tão emotiva, guardassem o conselho de não se entregar à ira e não revirar os olhos, dando as costas e saindo desrespeitosamente diante do papai ou do marido. Homens, imaginem quantos empregos não seriam preservados se nós simplesmente abandonássemos esse nosso ímpeto de sermos macho e deixássemos de sermos ofensivos e responder com dureza àqueles que têm autoridade sobre nós nos nossos trabalhos. Mas o pregador diz mais. Ele também nos diz que nós devemos ser cautelosos, não só para responder mal, mas ele nos diz para nós não sermos obstinados em fazer o mal. Quando pessoas elas estão debaixo da autoridade de pessoas injustas, é sempre muito fácil você se rebelar de forma pecaminosa, se obstinando em fazer o que é mal. Um servo ofendido, ele encontra outros servos ofendidos e então se unem numa conspiração para tentar derrubar o rei. Meus queridos, é muito fácil uma pessoa ferida encontrar outra pessoa ferida para poder criticar de forma perversa as autoridades, conspirando o mal, ou simplesmente tratar com indiferença aqueles que têm autoridade, ao invés de nós humildemente nos submetermos e nos lembrarmos que aquela autoridade foi posta sobre nós pelo próprio Deus. Nós vivemos dias que não respeitam a autoridade. Eu não levo desaforo para casa. Beleza, então levo desemprego para casa. Não, eu não aceito desaforo de homem. Não é por acaso que nós vemos tantas mulheres sofrendo violência de homens estúpidos. Esse texto nos exorta
a prática da sabedoria, da humildade. E lembrarmos-nos, sim, que em muitos momentos da nossa vida, nós somos inferiores e que Deus colocou superiores sobre a nossa vida. Filhos são inferiores aos pais em autoridade, em experiência, em conhecimento. Esposas são sim inferiores ao marido no que tange a autoridade do lar. Maridos são inferiores aos seus empregadores, aos seus patrões. Eu sou inferior àqueles que estão sobre mim. Na igreja presbiteriana, nós somos inferiores ao nosso Criador. Enquanto nós não reconhecermos a nossa insignificância diante de Deus, nós vamos continuar tratando as autoridades com desrespeito e sofrendo os danos. Por isso, nesse caso, a aplicação para nós como cristãos, enquanto empregados, enquanto esposas, enquanto filhos, nós devemos obedecer com fidelidade aos que têm autoridade sobre nós. E se formos injustamente tratados por aqueles que Deus colocou sobre nós, nós devemos pagar o mal com o bem. É assim que nós aprendemos. Foi por isso que Jesus Cristo nos resgatou do nosso antigo modo animal, o nosso modo carnal de agir, por instinto. Por isso é que ele ordena aos seus discípulos, dos quais nós fazemos parte em Mateus 5, nos versículos 38 ao 39. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra face. Na verdade, não resistais ao perverso. O apóstolo Paulo, ele nos deu um exemplo em sua própria vida, de como é possível, quando nós nos enchermos do Espírito Santo e não da carne, viver dessa forma. Quando ele escreveu a sua epístola, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, nos versículos 12 e 13, ele disse: quando injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos reconciliação. Meus irmãos, quando nós sofrermos opressão em casa, no emprego, na sociedade, não permitamos que a vingança ocupe o nosso coração com iniquidade. Agora, se vocês receberem ordens de autoridades sobre a vida de vocês, que conflitem com a autoridade e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, lembre-se que, a despeito de qualquer sofrimento e perda terrena que isso possa envolver, esposas podem ser maltratadas, filhos disciplinados, empregados demitidos, cristãos presos, processados, ou talvez até mortos, para não negar a sua fé em Cristo. Lembrem-se que a sua obediência aos homens, ela está condicionada ao temor do Senhor, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E grande será o galardão daqueles que por amor a Cristo perdem a sua vida e oferecem ela a Deus por amor ao seu nome e por amor aos santos. Assim, a principal razão para nós obedecermos às autoridades é teológica. Deus quer que nós façamos isso. Mas o pregador ainda nos oferta uma outra razão: a nossa própria segurança. Versículo 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Meus irmãos, os reis daqueles dias, eles não deviam satisfação a nenhum ser humano. E ao que tudo indica aqui pela expressão do versículo 3, fazem o que bem entendem, é possível que o pregador estivesse pensando em um rei imprevisível, em um rei perigoso. É por isso que ele diz que é muito sábio observar o mandato do rei, e então sair silenciosa e respeitosamente da sua presença. Nós precisamos concordar que somente tolos desafiam autoridades que são postas sobre eles. Somente tolos resistiriam respondendo o mal com o mal.
Porque se ele fizesse isso, ele cairia debaixo do julgamento implacável do rei. Meus irmãos, quando vocês estiverem lidando com autoridades terrenas, sejam elas ímpias ou estejam simplesmente passando por um momento de ira ocasional, a sabedoria nos diz que nós devemos nos contentar em ficar longe do perigo desnecessário. Se nós desrespeitarmos desnecessariamente de forma insensata as autoridades, nós vamos provocar a ira delas e então nós vamos passar por perigos inúteis. E aí o pregador, então, ele nos oferece um forte encorajamento para nós aplicarmos essa sabedoria divina diante das autoridades. Versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Meus irmãos, essa aqui não é uma promessa absoluta, mas é um princípio geral, um princípio vitalício. A obediência, ela sempre traz as suas bênçãos, ainda que nem sempre os seus frutos sejam colhidos neste mundo, deste lado da eternidade. Dito isso, de um modo geral, submetermos-nos ao domínio de Deus irá nos proteger de muitos infortúnios. Essa é uma bênção da sabedoria, meus queridos. Um tolo, ele argumenta com autoridade e sofre o dano. Um filho é severamente disciplinado pela desobediência, uma esposa tratada de forma rude, um funcionário despedido, um civil é preso, mas o que possui e que aplica a sabedoria diante das autoridades deste mundo caído, eles sabem o modo de falar e o tempo adequado para agir, o que inclui submissão às autoridades. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usou desse tipo de sabedoria e fugiu de situações perigosas. Uma vez os fariseus tentaram surpreendê-lo, e então eles lhe perguntaram se era lícito pagar tributo a César ou não. Então ele responde, se ele respondesse sim, que era lícito, então os judeus ficariam irados contra ele. Se ele dissesse que não, então os romanos iriam castigá-lo, persegui-lo. Então Jesus responde, porém, conhecendo-lhes a malícia, pediu uma moeda e perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Eles responderam, de César. Então disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós lemos nos evangelhos que, ouvindo isso, eles se admiraram e deixaram e foram-se. A sabedoria nos ensina a sermos astutos contra os que planejam mal contra nós. Em outra ocasião, eles conspiraram com os herodianos para tirar a vida do Senhor Jesus. E então ele simplesmente evitou o confronto com os seus discípulos partindo para os lados do mar. Ainda não havia chegado o tempo de Jesus. A sabedoria nos ajuda a meditar no tempo adequado de nós enfrentarmos determinadas lutas. Mas Jesus também disse aos seus discípulos que eles enfrentariam perigos nesse mundo e que eles deveriam ser sábios. Então ele disse àqueles que lhe seguiam, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Os lobos, eles destroem facilmente as ovelhas. As ovelhas precisam ser prudentes contra o mal que as cerca. E aqui é uma outra aplicação para nós, meus irmãos. Nós devemos usar a sabedoria divina diante das autoridades terrenas para sobreviver num mundo perigoso. Esse mundo é perigoso. Em face de autoridades injustas, nós devemos ser prudentes como a serpente, isto é, nós devemos ser astutos contra aqueles que planejam mal contra nós. Mas nós também devemos ser simples como a pomba, sem evitar complicações para fazer o bem, inclusive aqueles que nos fazem o mal. O seu encarregado é um ímpio, ele está com raiva, então não
Não questione em coisas que não são pecaminosas. Não fale mal dele para os outros. O seu marido está irritado? Ele foi rude com você? Saia da presença dele de forma silenciosa, respeitosa. Isso vai garantir que haja paz na sua casa. Crianças, papai e a mamãe, eles estão bravos, eles estão sendo injustos. Não respondam de forma mal criada, antes digam sim, papai, sim, mamãe. E em uma outra ocasião, peçam para conversar com eles. Você foi parado por um policial abusivo? Trate-o com respeito, porque a Escritura nos diz que a palavra branda desvia o furor. Meus queridos, o governo exige de nós pesados impostos? Pague-os sem amaldiçoar o governo, porque ao fazer isso nós estamos dando a César o que é de César, enquanto nós oferecemos a nós mesmos, que portamos a imagem de Deus, em obediência aos seus mandamentos. Então, em resposta à autoridade divina dada por Deus aos reis deste mundo caído, a nossa obediência, a nossa resposta deve ser obediência condicionada. Esse foi o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, o pregador nos lembra dos limites da sabedoria em um mundo caído. Me acompanhe no versículo 7, por favor. Porque para todo propósito há tempo e modo. Portanto, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Aqui no versículo 7 nós temos um eco do capítulo 3, onde nós lemos que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Aqui o pregador, ali no capítulo 3, o pregador estava dizendo que Deus soberanamente estabeleceu os tempos para que os homens temam diante dele. Aqui ele repete a mesma verdade e acrescenta, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Qual é o mal que pesa sobre cada um de nós? De acordo com o pregador, é o fato de nós não conhecermos o futuro, o que Deus planejou para nós amanhã. Meus queridos, aqui é difícil saber exatamente a que é que o pregador se refere. Mas se ele ainda está pensando sobre reis e governos, ele pode estar dizendo que há um tempo para obedecer ao rei e há um tempo para deixar de obedecer. O fato é que nós nunca saberemos qual é o resultado das nossas decisões. O sábio, ele tem sim um senso claro do modo e do tempo de Deus para agir. Mas nós nunca conseguimos saber o que o futuro trará em consequência das nossas escolhas. Mas esse princípio pode ser aplicado a muitas situações da nossa vida. Para dar apenas um exemplo, há um tempo para poder ficar, submeter-se e trabalhar para que um casamento funcione. Mas também há um tempo para deixar um cônjuge abusivo e infiel. Esse mal pesa sobre todos os homens. Nós não sabemos o que Deus decretou para o nosso futuro e qual será a consequência das nossas escolhas. É exatamente isso que o pregador ele vai nos dizer aqui no versículo 7. Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser? Ninguém há que lhe declare. Meus queridos, ninguém, por mais sábio que seja, sabe o futuro. E diferente dos profetas dos nossos dias, que insistem em querer nos revelar o futuro, a verdade é que o futuro, como revelado a José, revelado a Daniel e a tantos outros profetas, é a exceção no trato divino conosco e não a regra. O padrão, sabe qual é? O padrão é que jovens não sabem se conseguirão realizar os seus sonhos, as suas ambições. O padrão é que nós pais não temos certeza se os nossos filhos serão salvos. Nós não sabemos
se suportaremos as provações e as provocações que as pessoas nos fazem neste mundo. Eu não sei se a nossa igreja irá florescer em obediência a Deus, se ela apenas sobreviverá como uma congregação eterna. Meus queridos, esse é um mal que pesa sobre todos nós. E nós precisamos humildemente reconhecer as limitações da sabedoria que Deus colocou sobre nós deste lado da eternidade. Meus queridos, de todas as incertezas que nós temos neste mundo, a maior delas é o dia da nossa morte. Versículo 8 diz assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Aqui a palavra ruach, traduzida por vento, nas escrituras, na maior parte dos tempos, ela simplesmente significa vento mesmo, o fenômeno natural. Mas aqui, por causa do seu vínculo com o dia da morte, eu acredito que o pregador está se referindo, pensando no espírito ou no vento como sopro da vida, conforme o uso que ele já havia feito lá em 3,19. O que ele está dizendo é que nenhum ser humano tem domínio sobre o seu próprio fôlego de vida. Isso porque foi Deus quem estabeleceu o tempo para nascer e um tempo para morrer. Em breve, cada um de nós irá respirar pela última vez sobre a face da terra. E em relação a isso, nós somos totalmente impotentes. E aqui é uma aplicação importantíssima para nós. Nós devemos nos perguntar no dia que se chama hoje: nós estamos preparados para morrer? Para nos encontrar com o Supremo Juiz de nossas almas? Nós temos nos preparado para o dia da morte? Não é verdade que nós amamos gastar a nossa força e o nosso dinheiro para nos preparar e para preparar os nossos filhos para viver? Mas nós nos esquecemos quase que completamente de preparar a nós mesmos e os nossos filhos para o dia da morte. Meus queridos, uma semana antes do Natal de 2018, em testemunho de gratidão, numa escola dominical, o Samuel, quando tinha 4 anos de idade, ele disse numa igreja presbiteriana lá em São Paulo: eu sou grato a Jesus que morreu para me salvar, com quem eu vou morar quando eu morrer. Uma semana depois, eu estava ouvindo um médico me dizer: o seu filho pode não resistir às próximas horas. O Sam estava pronto. Nós estamos? Crianças, seus pais têm preparado vocês para esse dia? Para o dia da morte? O autor de Hebreus, ele nos adverte solenemente para que nós nos preparemos para esse dia. Ele diz que aos homens está determinado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por causa dos limites que Deus impôs à sabedoria, porque nós não sabemos o dia da nossa morte, nós precisamos nos preparar para o dia que nós nos encontraremos com Cristo, confiando a nossa alma a Ele agora e ensinando aos nossos filhos a fé redentiva no Senhor Jesus Cristo. Nós não estaremos sendo sábios se nós nos recusarmos ou demorarmos a nos preparar e a preparar os nossos filhos a respeito deste mal que pesa sobre todos os homens, mas que está irrevogavelmente marcado na agenda de Deus para cada um de nós. Então o pregador, ele nos dá um exemplo sobre essa incerteza, que diz respeito ao poder de um rei terreno sobre os seus cidadãos. O pregador, ele vai nos falar de um soldado em tempos de guerra, no final do versículo 8.
nem há tréguas nesta peleja. Tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Meus irmãos, de um modo geral, a Bíblia sempre vai considerar o serviço militar como um chamado nobre. Deus, por exemplo, diz a Josué que ele deveria honrá-lo na guerra. Quando Deus disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Então aqui o pregador está dizendo a mesma coisa, mas ele reconhece que a guerra é uma ocupação muito perigosa. É interessante porque na lei de Moisés, ela permitia que homens covardes fossem liberados do serviço militar, para que não trouxessem prejuízos na guerra. Mas, uma vez alistados, na hora da luta, eles eram proibidos de fugir. É costume, é universalmente conhecido de todo exército respeitável: o soldado não foge na hora da batalha. Meus irmãos, a situação deste soldado envolve aqui as duas questões essenciais, centrais dessa passagem. A primeira é a obediência às autoridades. E a obediência àquela ordem, aquela exigência imposta pelo governo, que é a mais difícil de todas para o seu cidadão: defender a sua pátria durante uma guerra. E a segunda verdade é que a guerra traz consigo as suas incertezas sobre o futuro. O homem pergunta: será que eu voltarei a ver os meus? Um pai pergunta, um filho pergunta: será que eu voltarei a ver o papai? Uma esposa pergunta: será que eu me tornarei viúva? O soldado, ele não conhece, não tem domínio sobre o futuro e sobre o dia da sua morte. Ele precisa obedecer ordens e se submeter ao seu governo. E essa é a nossa situação também. Todos nós estamos debaixo de algum tipo de autoridade, encaramos a incerteza do futuro. Nós não determinamos os nossos dias e nem sabemos interpretar todas as coisas que nos acontecem. A sabedoria que Deus nos deu neste mundo caído, ela tem as suas limitações. Então, qual é o modo sábio, o modo santo de viver deste lado da eternidade? O modo sábio, meus irmãos, de viver, o modo santo, é submetendo-nos a Jesus Cristo, submetendo-nos a Ele de corpo e alma. Se nós queremos a segurança da vida eterna, nós precisamos ir até o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos confiar que Ele é a sabedoria e o poder de Deus. Ele é o Rei dos Reis, como nós lemos. E assim, submetemos-nos às autoridades deste mundo, honrando ao Senhor Jesus Cristo e o seu reino. E ao nos submeter, quando o Senhor Jesus Cristo submeteve-se ao Pai, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, com autoridade, Ele a retomou novamente. E então o Senhor Jesus, Ele se torna Senhor da vida e Senhor da morte. Ele é o Rei soberano. Ele é o Rei cheio de graça, diante de quem nós devemos nos prostrar e beijar as mãos. Porque assim a nossa alma não sofrerá dano nenhum. Nós seremos salvos. E o nosso futuro estará seguro nas mãos do nosso Rei. A despeito de quaisquer maus tratos que nós possamos sofrer das autoridades deste mundo. E a despeito de quaisquer incertezas que essa vida presente possa trazer sobre nós. Eu quero concluir esse sermão contando para vocês a história de um homem chamado Helmuth von Moltke. Moltke, ele foi recrutado pela Alemanha nazista para trabalhar na contra-espionagem. Mas a fé dele em Cristo fez dele um grande opositor de Hitler. Ele usou a sua elevada patente para resgatar muitos prisioneiros que haviam sido condenados à morte certa e injusta. Então não é de surpreender que em 1944 ele tenha sido preso pela Gestapo e em 1945 executado como um traidor. Na sua última carta escrita à sua amada esposa Freya, ele relatou as palavras do juiz que o condenou. Ele escreveu a respeito do juiz falando:
Apenas em um aspecto, o nacional-socialismo se parece com o cristianismo, gritou o juiz. Ambos exigimos que o homem seja um homem de verdade. O que significa que Cristo e Hitler exigiam a suprema fidelidade dos seus seguidores. Então o juiz se volta para Moltke e exige que ele declare a quem ele presta lealdade. De quem você recebe ordens? Do outro mundo ou de Hitler? Em quem você deposita a sua lealdade? Em resposta, Moltke se apresentou ao seu juiz como cristão, como filho de Deus, sim, submisso às autoridades divinas, mas servo fiel de Cristo. Como cristão, Moltke, ele conhecia assim o modo apropriado de exercer a autoridade, mas ele também sabia o que era abuso de poder, e ele sabia o tempo em que deveria deixar de sujeitar-se às autoridades humanas. A sua fé, meus queridos, lhe concedeu sabedoria para agir no serviço governamental debaixo de reis tiranos, mas também o capacitou para enfrentar a hora final. Depois de dizer isso, Moltke sabia que ele era um homem morto. Mas mesmo assim, naquela última carta dele escrita à sua esposa, nós vemos palavras repletas de alegria e de confiança na bondade de Deus. Moltke, ele estava sofrendo o mal que está descrito aqui no finalzinho do nosso texto, no versículo 9. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Mas aquela sabedoria que procede do conhecimento de Cristo o capacitou a escrever à sua esposa Freia que a agonia da partida e o terror da morte não tinham poder sobre ele. Em vez disso, Moltke, ele estava tomado de fé, meus irmãos, de caridade, de misericórdia pelos seus opositores e de esperança. Ele escreveu: sei que vivo apenas pela graça do meu Senhor. E então ele citou um trecho do seu verso, do seu hino favorito. Está pronto para morrer todo aquele que está firmado em ti. Meus irmãos, se nós formos minimamente sábios para crermos e sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós na maldita cruz do Calvário, e que ao terceiro dia destruiu o poder da morte, do inferno e do pecado, para dar vida eterna a todo aquele que nele crê e reinar soberano sobre o universo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós também seremos convencidos de que se nós vivemos, nossa vida é sustentada pela graça e vontade do Senhor, e dele nós receberemos sabedoria para saber viver diante das autoridades deste mundo, sujeitando-nos a elas, obedecendo e as honrando, mas obedecendo sempre e primeiramente ao nosso grande Rei, Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, porque Deus estabeleceu autoridade sobre nós, nós devemos honrá-las e obedecê-las, mas sempre em absoluta submissão a Jesus Cristo, o Rei dos reis e Redentor daqueles que nele creem. Amém. Que o Senhor os abençoe.